Então, vamos lá. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Feliz de estarmos juntos, fisicamente, online, magneticamente, né? Vamos dizer assim. Coisa maravilhosa, né? Que é essa tecnologia, que nós não nos damos conta, mas de como ela veio rápido, sabe? Vou contar só uma historinha rápida aqui de um grande amigo nosso, os meninos conheceram, Vanderlei Capelasso. Ele era né, muito engraçado, mas ele já foi embora daqui. Então, nós estávamos vindo do ICEAL, isso muitos anos passados, cansados, que já era muito cansados, que era muito mais difícil naquela época aí voltar para o ICEAL, e ele tinha que ir para a faculdade ainda. Ele falou assim: Márcia, devia existir um jeito de só ir para a faculdade os nossos olhos, né? A gente ficava em casa, deitado, e só o olho que ia. Daí eu falei, pois é, devia existir, né? Gente, foi ontem que ele me falou isso, e olha, é isso que está acontecendo, né? Não é? Então, graças a Deus, né? Então, nós estamos aqui no capítulo 8, que ele fala sobre a pureza de coração é essencial para ver Deus. Né? Então, porque sem essa leveza interna, nós não vamos conseguir ter a percepção da criação, né? Então, nosso tema hoje é deixai que venham as minhas criancinhas. O que que isso tem a ver? O que será que isso tem a ver com pureza de coração, com ver Deus, né? Então, em uma ocasião especial, Jesus disse isso, né? Está lá no começo, inclusive, desse capítulo. Disse o Cristo: deixai que venham as minhas criancinhas. Porque Jesus estava falando, né? Como nós, assim, estivéssemos numa palestra, e chegaram as crianças para abraçar Jesus. Ele tinha um grande magnetismo. E os apóstolos, tipo assim, sai, né? Saiam, crianças, vocês estão atrapalhando, né? A reunião. E então, disse o Cristo: deixai que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães, ou seja, o coração do feminino, né? A importância de nós pensarmos aqui essa questão do feminino e o que é que o feminino tem de percepção, mais aguçada, né?
é a polaridade feminina, né? Para o seu coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, virilidade, a ação do polo masculino. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente e nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Significa que mesmo aquilo que está no Velho Testamento, o criacionismo, todas aquelas alegorias que lá estão, quando nós conseguimos perceber de um ponto de vista transpessoal tudo aquelas alegorias não são erros, são verdades, porém faladas para almas ainda frágeis. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então, aqui eu quero chamar a atenção para esse texto e para o seu subscritor, João Evangelista. O João ele está se autoproclamando o enviado da manifestação espírita. E aqui está o seu enviado, ele está falando dele mesmo. Certo? E então nós vamos, isso é uma chavezinha, né? Nós vamos entender que o João Evangelista foi quem capitaneou a codificação espírita, a manifestação espírita. Ele que capitaneou, coordenou tudo. João, Francisco de Assis, né, que são o mesmo. E isso é uma verdade, porque no capítulo 6º do Cristo Consolador, no advento do Espírito da Verdade, Jesus, ele fala assim, ó, no item 6, ele fala, né, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus, e aí ele diz assim, ó, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Entenderam? Então, qual apóstolo, se não João? Só poderia ser João, né? E ele diz aqui, ó, e aqui está o seu enviado. Então, há uma conexão aí, né? Nós podemos entender disso, que o líder das manifestações espíritas é João Evangelista. Vou ler o 19 também. Deixai venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Sempre haverá essa questão dos fracos,
Nós precisamos entender isso. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. Eu lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Vem bem dentro do texto que foi lido no início, né? Se possuís esse fogo divino, ou seja, o amor, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Ou seja, melhor ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor, um espírito protetor. 1861. Então, esses dois textos, Deixai que venham as minhas criancinhas, ele fala para nós das almas frágeis, das almas fracas. Uma pessoa, quando ela está numa situação de vulnerabilidade, ela naturalmente ela se abaixa diante daquele que possivelmente possa vir a ser aquele que irá acolhê-la, auxiliá-la, né? Normalmente, as pessoas que chegam nos postos de socorro da terra, né? Por exemplo, uma mãe de família que chega no Centro de Referência da Assistência Social, no CRAS, por exemplo, para pedir um Bolsa Família, para pedir uma cesta básica, para pedir um remédio. Normalmente, ela não chega com arrogância, né? Ela chega tímida, ela chega, raramente ela vai demonstrar orgulho, ainda que ela seja orgulhosa, né? E ela vai se colocar como uma criança mesmo, né? Frágil como uma criança. E é assim que precisamos olhar para essas almas
que venham nos procurar, porque é assim que Jesus olha para nós. Ele olha para nós como se fôssemos crianças, como um espírito, um coração materno olha para o seu filhinho, aquela criatura frágil, incapaz de reagir às circunstâncias, incapaz de interferir nas circunstâncias a seu benefício. E assim como uma criancinha, ela não é necessariamente um espírito frágil, ela pode ser um espírito, pelo contrário, orgulhoso mesmo, mas na condição de criança, ela se mostra frágil, ela chora, né? Ela obedece, ela se submete, não é? Da mesma maneira, então, não se olha para uma criança pensando no espírito imortal que ela é, mas naquele ser frágil que está ali diante de nós. Assim também aquele outro que nos venha pedir alguma coisa, ou que mesmo nos olhe com olhos de necessidade, de vulnerabilidade, nós precisamos olhá-lo dessa maneira, como alguém que está precisando de um coração materno, né? Ainda que a pessoa seja um homem, porque é ali a polaridade do feminino, que é quem acolhe, porque quem acolhe é o feminino sempre, né? Então, o João Evangelista, ele fala que Jesus, ele não está fazendo um simples chamamento às criancinhas, mas às almas que gravitam nas regiões inferiores. Por inúmeras razões, pode ser a alma primária, né? Que estão em provações. Podem ser almas que estão em expiação, né? E então, elas, especialmente aquela que está em expiação, quando a expiação começa, ela é como quando você inicia esse processo, você liga o motor e ele não para. Nós não podemos permitir que a expiação comece, mas quando ela começa, ela vai até o último ceitil, não é? Então, para a alma em expiação, né, o infortúnio desconhece a esperança, porque a esperança, que é a esperança? Eu até postei recentemente um vídeo sobre a esperança. A esperança é uma energia psíquica. E quando a pessoa está num grau muito grande de infortúnio, ela não tem essa energia psíquica. É uma energia de alento, né? É uma energia de consolo que nos permite, a pessoa que tem esperança, ela tem uma força, ainda que o futuro dela seja extremamente incerto, ou quando é certo, seja o mais terrível possível, mas aquele que está numa expiação, ele não tem esperança. E é essa que é a maior expiação, né? Porque ele não tem esperança porque ele não tem fé. Ele não consegue enxergar nada à frente dele. E então, o maior infortúnio, né, diz a nossa mentora, é perder a fé e continuar vivendo. Tem até, isso foi musicado, né? Lembra que a gente cantava no Centro Espírita? O infortúnio maior é prosseguir, vivendo
a privação da fé. Lembra? Estão com saudade? Eu tô. Porque é o maior infortúnio. Eu tô com saudade. Né? Porque a fé, ela é a provedora da esperança. Então, quem não tem fé não tem esperança. Então, é o maior infortúnio que pode acontecer para uma pessoa. E aí, qual será o papel do discípulo de Jesus nisso, né? Vamos sair da posição de necessitados, de consumidores da religião, né? E nos colocar na posição de trabalhadores, de produtores da religião. A religião espírita é aquela da prática, não é? Daquele que está ali, né? Como diz Jesus, os que carregam aqui no capítulo 6, né? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus, né? Então, trabalhador espírita é esse, ele está carregando seu fardo, então ele não tem que esperar ganhar na loteria para descarregar o fardo das contas, né, da falta do dinheiro. Tem que carregar o fardo e assistir os seus irmãos, né? E aí todos esses dois textos, eles nos convocam ao amor, né? A amar. Aquele que ama, ele consegue, porque aquele que ama, ele sabe, o amor é vidente, né? Dizem que o amor é cego, mas é a paixão que é cega. O amor, ele é vidente. O amor verdadeiro, ele é vidente. Quem ama, sabe, né? Quem ama, enxerga o futuro, a vida futura, enxerga tudo. Mas, na prática, como que esse amor vai se refletir naquele que chega? Como que nós vamos assistir numa condição de mãe aquele que chega? Seja ele quem for, não é necessariamente alguém que está passando pelo infortúnio do revés financeiro, necessariamente, né? Mas as dores morais, aquele que está submetido a uma expiação. Então, é preciso, antes de mais nada, né, desenvolver em nós uma condição, uma ferramenta, né, que é o afeto, né? Porque sem afeto, nada do que nós venhamos a fazer terá significância, ou seja, terá valor, não terá valor nenhum. Uma dádiva que você entregue, ela poderá ajudar a pessoa, você dá um cobertor, a pessoa está com frio, vai ajudar. Como os políticos fazem, ajuda, não deixa de ser um bem, mas se isso não está carregado de afeto, isso não interfere nas leis, no éter, isso não traz para nós e para aquele que recebe uma modificação. Uma criança que recebe uma orientação educacional, porém que não venha carregada de afeto, ela não vai gravar aquele conhecimento. O conhecimento, seja qual for, ele só será absorvido se estiver revestido de afeto. Qualquer conhecimento, qualquer coisa que você vai passar. Então, essa criancinha, que é essa alma frágil que chega e que às vezes é um espírito milenar, às vezes é um espírito orgulhoso,
eu tenho um exemplo muito próximo de mim, assim, próximo no sentido de que foi muito recente, né? Tem sido muito recente. Uma família que nós nos propusemos a auxiliar, e essa família passou diretamente por mim, né? Então, quando isso acontece, que passem diretamente por mim, eu já sendo um sinal amarelo, às vezes até meio vermelho, né? Falo, isso aí não vai ser fácil, né? E realmente na família, é uma família muito disfuncional, muito, muito. A mãe, ela é completamente analfabeta. Imagino que é uma pessoa analfabeta, ela vivia numa tribo, né, indígena. Uma pessoa analfabeta, ela não consegue falar também, praticamente, porque as palavras ela não lê, é uma coisa complexa. E ela é totalmente dominada pelo marido, que é uma alma extremamente orgulhosa, sabe? Porém necessitada. E então, ele, mas é muito orgulhoso, muito, muito, muito. Não suportava, precisando de ajuda, porém sem suportar a ajuda. Então, eu orientei o pessoal lá, né, que vieram me reclamar dele várias vezes. E eu falei, gente, olha só, trata-se da miséria social, né? É com isso que nós trabalhamos, com a miséria moral, miséria espiritual, miséria material. A miséria material, ela é uma consequência. Então, isso é a miséria social, ele é uma alma endurecida. Então, chegou um momento, eu tive uma conversa com ele, né, recentemente, e ele já começou de uma forma dura, né, já abrindo mão de todo o auxílio que estava recebendo e tal, né, que era mais em função até das crianças e tal. E eu fui levando a conversa, sabe, de tal maneira, sem perder a energia, né, porque o que ele estava desejando não era possível, né, estava fora das nossas regras na instituição, e eu tinha que fazê-lo entender as regras e tal, e tal. Então, eu fui levando com muito cuidado, mas também com energia, com firmeza, e, enfim. Depois dessa, no final lá da conversa, que eu achei até que nós não iríamos conseguir, mas ele entendeu. Depois ele, então, aceitou conversar com as meninas lá do nosso setor assistencial. E aí, elas já estavam previamente sabendo, tal, enfim. Conseguiram até meio que um milagre lá com ele. E depois, no final, ele falou assim, agora eu entendi tudo, até então eu não estava entendendo nada. Mas aí, até hoje, a Marilu falou, doutora Márcia, tive que segurar para não falar assim, mas falar um monte de verdade para ele, mas eu falei, ela falou, não, disse, pois é, tá vendo? Conversando, a gente se entende. Então, essa questão do afeto, ela é extremamente necessária, porque às vezes para a pessoa compreender algo, se você jogar nela, né, uma verdade, é como você jogar um diamante no rosto de uma pessoa, vai cortar. Então, é algo que o como falar, né, não mas às vezes você precisa da energia, uma energia serena. Então, agora como que nós desenvolvemos isso? Do dia para a noite, né? Então, o afeto, ele é uma conquista que vem a partir de de muitos passos anteriores. Por exemplo, a primeira coisa que nós temos que estabelecer é algo chamado disponibilidade. Nós temos que estar disponíveis, minimamente, para o trabalho com Cristo. Disponibilidade não é nem necessariamente tempo. É tempo, sim, mas estar disponível, estar com o coração aberto para o que venha.
muitas vezes nos chega uma dificuldade e nós não estamos disponíveis para ela, ou seja, nós imediatamente rebatemos aquilo e já e não fazemos as análises corretas. Então, a disponibilidade é dar um espaço e um tempo para cada coisa, para que você possa analisar aquilo aqui no seu lóbulo frontal, onde você faz análises racionais, né? Estar disponível é isso. Evidentemente que vai precisar de tempo também, né? Ninguém trabalha com Jesus só nas horas vagas. Nós não podemos pensar que para Jesus nós vamos dar as nossas migalhas, né? Jesus não quer o nosso dinheiro. Jesus quer o nosso suor, né? Porque dinheiro Jesus tem, ele é o governador do planeta, né? Então ele tem. Imagina que Jesus vai precisar do quê? Se ele quisesse, ele é o dono da terra. Então, nós estamos sem dinheiro para isso, piloto. Mas não é, ele quer o nosso suor, ele quer a nossa disponibilidade, ele quer o nosso tempo. Então, se nós abrimos um espaço e um tempo para Jesus, nós temos que cada vez ir ampliando mais, para sermos disponíveis. Não é possível ser afetuoso sem ter tempo, né? Outra questão importante para que possamos desenvolver afeto em nós é aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Isso chama-se alteridade, né? Nos colocar no lugar do outro. Como que eu vou me colocar no lugar dele? Porque compreender significa julgar, porque todos nós fazemos julgamentos, temos que fazer julgamentos, porque nós somos seres racionais, não é? Mas compreender é você julgar, sim, o que uma pessoa fez, porém com as razões dela. Então, compreender é julgar com as razões do outro. Então, isso é alteridade. Você fala assim, bom, deixe-me pensar no lugar dela, né? Se eu estivesse nessa condição tão miserável, será que o restinho de amor próprio que eu tenho eu não me agarraria a ele para colocar uma couraça assim e mostrar que não, aqui ninguém passa, né? Que foi o caso do nosso amigo, né? Ele tinha essa couraça. Eu falei, gente, é o restinho do que ele tem. Então, ele tem a mulher, tem os 2 filhos, e ele não admite nada que diga respeito a eles. Nós temos que ter muito cuidado para chegar aí, tal, se quisermos colaborar, senão podemos também não fazer, ninguém é obrigado. Então, a alteridade, essa capacidade também de lidar com as diferenças, né? De saber que diferença é algo que nós precisamos respeitar. Nós temos que respeitar as diferenças, não é? As desigualdades, nós temos que combater desigualdade, mas nós só vamos combater desigualdade compreendendo que existem diferenças e respeitando essas diferenças, né? Então, veja, eu estou colocando aqui aquilo que nós temos que desenvolver em nós para podermos dizer que temos um mínimo de afeto dentro de nós. Empatia, por exemplo. A empatia empata, né? Patos é sentimento, né? Simpático, né? Uma pessoa que pensa igual a gente. Antipático, uma pessoa que pensa o contrário, né? Não significa que ele
está errado, está certo, que o simpático está certo, que o antipático está errado. Não, significa que empata tem sentimento simpático, tem sentimento igual, né? Antipático, sentimento diferente, é isso. E o empata é aquele que tem disponibilidade para entrar no sentimento do outro. E como é que ele vai fazer isso? Ouvindo. Então, empatia é uma arte. A arte de ouvir. Às vezes a pessoa nem terminou a frase, nós já estamos lá dando uma receita para ela. Mandando ela rezar, abrir o evangelho, né? Mandando ela ser espírita. Então, empatia é uma arte. Arte de ouvir, de tentar saber o que o outro está sentindo. Porque daí eu vou conseguir me colocar no lugar dele. Entende? Então, precisamos aprender a ouvir. E o diálogo, aprender a estabelecer com as pessoas diálogos. Sem disponibilidade, sem alteridade, sem empatia, sem diálogo nas relações, não tem afeto. Não tem afeto. O diálogo, o que é o diálogo? Né? Diálogo, logos, né? O conhecimento, é você saber onde você está. É você se localizar. É uma localização. É você, por exemplo, nós estamos aqui, não é? E o diálogo nos permite ficar aí onde nós estamos, no aqui e no agora, sem necessariamente ter um resultado ali na frente. Então, um diálogo não é uma discussão que você vai ganhar, não é um discurso que você está fazendo e as pessoas vão entender. Cada coisa é uma coisa. O diálogo, ele tem um começo, ele começa num lugar e você vai se localizando no tempo e no espaço com aquela pessoa com a qual você está dialogando. Então, o diálogo, você nunca sabe para onde ele vai chegar. Você começa assim, então, me diz aí, de onde que o senhor veio? Nossa, veio... eu vim do Acre, mas antes do Acre, eu morava no Paraná. Aí você vai falar assim, estou dando um exemplo. Nossa, Paraná, eu nasci lá, entendeu? Nasci aqui, Paraná, e nós já fomos para o Paraná, já estamos lá no Paraná. O senhor morava onde lá? Qual era a sua família? E tal. Mas eu também me localizo. Eu também digo de mim num diálogo. Nossa, mas sabe que a minha avó falava isso? Ultimamente tem tido um problema de dor, não sei aonde. Nossa, eu conheço um chá muito bom. E aí você ensina o chá para a pessoa, ou a pessoa ensina o chá para você. Gente, não é um negócio que ele começa aqui, ele vai para cá, ele sobe, ele desce. Isso que é um diálogo. Quando fala que marido e mulher têm que dialogar, não é essas DR, não. Discutir relação, isso é loucura. Isso é loucura total. Diálogo é começar a conversar, sem hora para acabar, sem lugar para ir, localizado onde nós estamos. Nós fomos agora lá para Rondônia, que legal, não, em Rondônia foi isso, aquilo outro. Entende? O diálogo é uma coisa que nós vamos nos abrindo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender o que é um diálogo. Que é um diálogo.
olha, meu filho tem um problema assim, assado. Nossa, meu filho também passou por isso. E aí você vai, no diálogo, você vai estabelecendo uma relação de simetria com o outro. Não é discussão. Claro que numa relação em que você tem um objetivo com a pessoa, você leva o diálogo é uma ferramenta, de tal maneira que ela se sinta acolhida em você, porque você se acolheu nela. Você começa essa conversa, nossa, mas o senhor, não, mas os seus, lá com esse senhor, não, os seus filhos, eles são muito inteligentes, mas eles estão com dificuldade na fala, não é? Você já notou isso? Porque só está o senhor e sua mulher em casa. Então, assim, né? Vocês também não têm parada fixa. Aí uma das coisas que eu encontrei numa conversa foi falar da minha mãe e do meu pai. Eu falei assim, olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu Eu não tenho amigo de infância, porque o meu pai e a minha mãe, eles mudavam muito de cidade, que é o caso da família, eles não têm parada. As crianças já estão grandes e não estudam, quase não falam, porque só com eles ali, né? E eles já estavam falando de ir para Goiânia, sair daqui para Goiânia. Aí, então, eu encontrei na minha localização algo, eu falei, então, quando a gente tem filho, a gente tem que dar uma parada, tal, não sei o quê. Eu acho que a senhora tem razão, estou pensando, está na hora meio que de eu parar mesmo, entendeu? Porque eu achei em mim algo que dava para dialogar. E não ficar dizendo, olha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Márcia, mas conversar é uma arte mesmo. Eu que trabalhei em salão a vida inteira, nossa, você tem que ter palavras certas para dar para as pessoas, você tem que ter empatia, porque pode ofender a pessoa, assim, por nada, né? Sim. E ter essa empatia, isso é empatia. Você A perceber. empatia é a arte de ouvir. É. E o diálogo é você pegar aquilo que você ouviu e conseguir localizar aquilo de alguma forma, né? Sim. Se colocar junto. Sempre se colocar. É uma arte. É uma arte. E assim, tem que ter muita sensibilidade, tem que ter assim, um sexto sentido. Você vai usando as palavras, aí você vai vendo que a pessoa vai mudando a expressão, você já tem que mudar o negócio, já tem que falar coisa diferente. É, mudar o rumo. Por isso que Mudar o o diálogo rumo. ele não tem caminho, ele vai para onde você achou uma brecha aqui, você entra. É muito bom dialogar com pessoas simpáticas, com a qual você não tem nenhum interesse de fazer nenhuma interferência. Dialogar com Carol, nossa, que maravilha, com Juliane, com Daniel, com essas pessoas simpáticas, né? É algo assim, o diálogo ele fica tão rico porque cada um vai colocando, não é? Portanto, não confundir diálogo com discussão, né? Então, veja que o afeto, a afetividade já é a expressão do afeto. Ele não existe na pessoa sem que ela tenha desenvolvido em si essas características, sem que ela tenha essas ferramentas. E então, só aí nós conseguiremos falar a essa infância. Aquele que está diante de nós como uma criança. Assim como nós nos colocamos diante de Jesus como crianças, e assim como nós também diante de uma autoridade, diante de uma pessoa, que nós temos que chegar lá e nós estamos assim meio assustados, talvez nosso patrão, não sei o quê, nós chegamos meio assustados, como uma criança, não é assim? E não é tão bom quando nós chegamos e essa pessoa nos acolhe com empatia, né, com afeto. Por mais que você seja inteligente, você está no seu emprego, primeiro dia, você não sabe fazer as coisas. Você é um gênio, mas você não sabe.
E se aquele que vem te ajudar, se ele vem te passar a informação de uma forma grosseira, você demora muito mais para aprender, você não vai aprender. Mas se ele chega e vai te passando com afeto, é muito mais rápido. Então, ele diz assim, ó, deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis. Ó, o tímido. Ele está chegando ali naquele ambiente, mas ele está, né, assustado. Débeis. A pessoa que ela é realmente frágil e que necessitam de amparo e consolação. Né? E o que é que nos permite isso, senão o amor, né? Oi, Daniel. Porque também os que não são tímidos e não são débeis, eles sozinhos dão o seu jeito de sobreviver, né? Sim. Eles sozinhos dão um jeito de achar os recursos, né? De fazer as politicagens, né? E os tímidos e os débeis não, né? Não. Eles se não submetem. Muitas vezes há autoridades que não são morais, né? A pessoa chega e se impõe, não é? Como a gente vê toda hora. O aluno numa sala de aula, né? A professora que é má, né? Que é cruel. Um médico que não sabe falar, né? Que está diante de um paciente, né? O paciente está ali tímido, está débil, sabe? São inúmeras situações. Inúmeras, né? Então, o que é preciso? É preciso ter esse fogo divino dentro de nós, né? Esse calor, né? Então, eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Esse é um assunto, vamos dizer assim. Eu até também tenho aqui um rascunhinho, só que ele é muito maior do que isso que eu falei. Vocês querem que eu depois mande para vocês? Sim, sim. Pode mandar, Márcia. Tá, vamos mandar. Vocês vão tentar entender, tá? Tá aqui para mim, né? Tá bom, gente? Então, devolvo a palavra aí ao Daniel. Vou parar a gravação.